Nosso técnico de Djalma. Djalma, faz favor. Vai pra ali porque temos muito que conversar. Djalma, uma molecada enjoada, uma molecada que veio pra querer tirar um barato da cara do Novatos, mas aqui é Novatos. E não é qualquer um que vem aqui zoar com nós na nossa quadra. Queria que você comentasse os dois quadros, o que você achou da sua equipe hoje? Olha, cara, eu já vim pra quadra hoje já ciente do que estava nos esperando, né? Porque o João Vitor já tinha me passado algumas situações dessa molecada que ia jogar contra nós hoje. E eu já vim preparado, tanto é que eu fui dormir pensando nesse jogo de hoje, cara. Mas tá bom. Eu já fui dormir pensando no jogo de hoje. E ia ser um jogo muito assim, difícil, disputado, porque tem muitos times aqui dessa região, quando vem jogar contra os Novatos, eles não vêm assim, talvez, único e exclusivamente para querer ganhar do Novatos. Vem para arrumar confusão. Tanto é que hoje foi um grande exemplo, né? Então, quer dizer, mas o Novatos acho que soube se comportar muito bem na quadra e mostrar para eles que quem manda é o Novatos, né, cara? Acho que não tem cabimento o adversário vir de fora e querer mandar, né? É a mesma coisa eu ir na sua casa e querer mandar na sua casa, é mais ou menos por aí. Eu acho que existe o respeito, tem aquela situação com respeito. Você tem que chegar e você tem que impor e colocar o respeito durante o jogo. Eu acho que colocando isso aí, cara, tudo sai na mais perfeita ordem. Eu acho que faltou isso com a molecada, mas eu já esperava. Tanto é que eu estava muito preocupado, né? Em quem escalar no segundo quadro. Porque a nossa molecada às vezes é um pouco afoita, né? O Andrei, por exemplo, ele tem um pavio muito curto. O Andrei, o próprio Jackson, né? Tanto é que eu optei para colocar eu optei colocando o Adriano para jogar, porque o Adriano tem experiência, ele ia saber administrar mais ou menos esse tipo de jogo. Eu acho que nós ganhamos o jogo do segundo quadro, eu acho mais nessa opção que eu tive e que eu coloquei na quadra. Acho que foi isso. E com relação ao primeiro quadro foi só experiência, né? Experiência pura. Djalma, você viu que a saída do Adriano é nítido que o segundo quadro não consegue jogar sem ele. Pensando no Novatos, por que você não desce e volta o Adriano, faz o que nem você fez hoje, aproveita ele mais no segundo quadro, no primeiro, como não precisa tanto dele, põe ele se precisar, se não precisar ele só fica trocado. Inclusive eu até estava conversando com o Edilson durante o jogo do segundo quadro, eu estava conversando com o Edilson sobre essa situação do Adriano no segundo quadro. O Adriano é uma joia que de repente a gente está perdendo, ele tem muita condição de jogar no primeiro quadro. Então às vezes a gente perde de colocar ele no primeiro quadro pensando no segundo quadro. Eu estava conversando com o Edilson o seguinte: se ele arrumasse um jogador para jogar no primeiro quadro, não para compor o elenco, mas para vir para jogar, eu desceria o Adriano para o segundo quadro, porque eu acredito que o segundo quadro perdeu muito, principalmente em qualidade, né, cara? Qualidade também de liderança, porque o Adriano é um cara que ele lidera, ele sabe chamar a atenção na hora que precisa chamar a atenção, e a única coisa que ele precisa fazer durante o jogo, mudar o estilo de, às vezes ele prende demais, ele prende demais a bola e às vezes perde uma jogada por causa de perder demais. Então eu vejo por aí. Boa semana pra você. Obrigado, igualmente. Boa semana, filho. Então, se o Edilson arrumasse um jogador pro primeiro quadro, com certeza eu desceria o Adriano pro segundo quadro, porque o Adriano é uma peça fundamental pro segundo quadro. E eu concordo com você. O segundo quadro perdeu muito com a subida do Adriano pro primeiro quadro. Mas é outro negócio. A gente utiliza o jogador do primeiro quadro quando é necessário, que às vezes até o Cabeça a gente coloca no segundo quadro. E o jogo de hoje precisava disso. Se o Cabeça não estivesse apitando o jogo, provavelmente eu iria sair jogando com o Cabeça. Mas, como o Cabeça estava apitando, eu optei pelo Adriano. E eu acho que eu fui muito feliz nessa minha decisão. Djalma, mais uma vez, é lógico, ele é sempre o primeiro a ser sacado, Cabeça. Foi sacado 2 vezes, não gostou, reclamou com você. Menos de 30 segundos ele voltou pro jogo. Se ele era um jogador que estava cansado, por que você voltou ele tão rápido depois que ele reclamou com você, Djalma? Não, o Cabeça vai ser assim até o final, até o último dia dele de futebol, né? O Cabeça vai reivindicar esse tipo de coisa até o último dia dele jogar futebol. Mas
eu troquei ele, eu tirei ele porque ele mesmo me falou que estava um pouco desgastado, né? Então eu achei melhor sacar ele. E é outro negócio, ele voltou, ele não ficou 5 minutos esperando, porque assim, o Garrincha teve ausente muito tempo. Nos 3 últimos jogos o Garrincha não apareceu para jogar. Então eu achei mais justo voltar o cabeça pro jogo e sacar o Garrincha. Mais por justiça. E não porque ele quase não descansou, né? Então a substituição do cabeça foi essa. Mas é cada dele. Acho que o jogador que fica feliz em sair do jogo, acho que aí é meio estranho, né? Nenhum jogador gosta de ser substituído. Djalma, o time, principalmente o primeiro quadro, que o segundo não deu essa oportunidade para o adversário, tomamos gols bestas, mas sempre mordendo. E o primeiro quadro, no finalzinho do jogo, faltando uns 10 minutos, começou a tomar gol, começou a falhar na marcação. O que você vê aí? Foi cansaço? Foi atletas desentrosados? Não, eu vi da seguinte maneira, você vê que o Juninho estava ausente no jogo, né? Eu acho que quando o Juninho entrou no jogo, eu acho que mudou um pouco a performance do quadro A, do segundo quadro, do primeiro quadro. Mudou a característica, porque o Juninho é um jogador que fica mais preso lá atrás, né? É o chamado fixo. Ele não sai, dificilmente ele sai para jogar. Então isso confundiu um pouco, principalmente os jogadores que estavam na quadra, né? Não vou responsabilizar o Juninho pelos gols que nós tomamos. Mas acho que mudou a característica de todos os jogadores. Porque o Juninho tocava e não saía, tocava e não saía. Então isso às vezes confundiu. Eu acho que foi por causa disso. Nós ficamos muito recuados e demos espaço para o adversário. Acho que foi por isso que saiu os gols. Tá, Djalma. Muito obrigado aí, viu? Falou. Djalma, não. Eu queria que você comentasse aí, Djalma, da arbitragem. Eu queria que você comentasse do adversário que quis sair da quadra aí, por causa principalmente do juiz do primeiro quadro, o Cabeça. Apesar das brigas que teve, conseguiu levar o jogo, porém teve alguns lances lá que ele poderia ter expulsado ambos os lados. Queria que você comentasse essa arbitragem, foi tão contestada hoje. Não, a arbitragem do segundo quadro, no caso do Cabeça, foi perfeita. Eu sou adepto do seguinte: quando tiver dois jogadores estiverem arrumando confusão, eu acho que tem que pedir para substituir, não expulsar. Tem que pedir para substituir, porque aí eles vão ter condições de voltar para o jogo depois da confusão, eles voltam para o jogo de cabeça fresca, né? Porque o cara que é expulso, aí o cara não tem mais condições de voltar para o jogo, cara. Eu acho uma sacanagem isso. Então eu acho que o Cabeça levou bem a arbitragem do segundo quadro. Agora, com relação ao primeiro quadro, a arbitragem do primeiro quadro eu acho que foi um pouco tumultuado e eu percebi que a nossa arbitragem está um pouco insegura com relação a isso, né? Porque o adversário já começou a ameaçar em querer tirar o time da quadra e colocar reclamação no mural lá na Futiliga. Eu não vejo por aí, né? Mas eu acho que depois ele começou, eu acho que os dois times começaram a jogar futebol e acho que aí facilitou mais para a arbitragem, e aí depois não teve mais problema, né? Mas eu acho que teve um pouco de segurança na arbitragem do primeiro quadro, eu vejo por aí. Deixa eu só colocar uma observação, espero que o Vitor entre no site do Novatos e veja o que eu vou falar. Ele tem que tomar muito cuidado com relação a quando ele voltar a jogar futebol. O futebol do segundo quadro sem ele foi totalmente diferente de quando ele tá jogando. Foi um futebol do segundo quadro, foi muito, vamos dizer assim, dinâmico. Dinâmico, exatamente. Porque futebol de salão é toque de bola. Tocou, saiu. E quando o Vitor tá na quadra, a performance do segundo quadro muda. Então vai um recado para ele. Eu acho que ele vai ter que começar a mudar um pouco a característica dele, ele vai ter que começar a jogar pro time, não para ele. É isso que eu tenho que dizer. Tá, Djalma. Obrigado, Djalma. Aí o Djalma comentou da arbitragem, mas não quis falar muito do seu parente Thiago.